Como vocês devem ter percebido, eu tô tentando ser bem franco nos meus vídeos. E se este sou eu, chegou o momento da gente falar sobre algo que todos devem ter percebido, já que nada mais acontece nas entrelinhas. Um canal que eu gosto muito aqui no YouTube se chama Central. Eles são um canal focado em jogos e entretenimento, além de serem um canal de comentários e opinião a respeito do mundo dos games. O que eu tenho percebido, todavia, é que são poucos os veículos de comunicação, ou pessoas de influência, ou qualquer um, que esteja comentando como as nossas mídias estão sendo adulteradas, lançadas no esquecimento, desinteresse, ou pior, mudadas completamente. A Central é um desses poucos canais que ainda fala da importância de uma boa história, da preservação das essências dos jogos e principalmente como a cultura woke está corroendo o mundo pop, e em especial, o mundo dos games. Eu sou o Lucas, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Separem a pipoca ou uma bebida e me acompanhem nesse assunto. Uma das gerações mais especiais para mim foi a 7ª geração de videogames. Para você que não viveu ou se perde na classificação desses consoles, essa geração compreende o Nintendo Wii, o PlayStation 3, o Xbox 360 e, pasmem, o Nintendo DS. Dentre esses, o único diretamente que eu não tive foi o 360, mas ainda assim eu joguei na casa de amigos. O negócio é, esta geração, além de ter trazido jogos muito bons, com jogabilidade e temáticas excelentes, fez história no mundo game. Os gráficos saltaram, o poder de processamento mudou, a possibilidade de contar novas histórias através dos consoles, mesmo que pelo Nintendo DS, havia dado um salto que foi perceptível, até mesmo para quem não jogava muito videogame. Exemplos: do PlayStation 2 para o PlayStation 3, a gente teve os jogos de God of War. Na 7ª geração, tivemos o lançamento de God of War 3, que tinha gráficos melhores que o da geração passada e mantinha a qualidade e uma ótima história da franquia. Resident Evil 5, o 4 já era muito bom, mas o que era bom ficou ainda melhor, em termos de gráficos e fotografia, claro. O sistema de jogabilidade ficou muito parecido, inclusive, mantendo até a trava de passos ao atirar, coisa que o antigo jogo já tinha. Gráficos, texturas e ambientes no mundo tinham mudado muito, em vários jogos, inclusive. GTA V mantém qualidades até hoje. Essa geração foi muito importante para mim, principalmente por causa dos jogos da Nintendo. Olha a loucura, jogos da Nintendo. Hoje são caríssimos, mas antes fizeram história na vida de muita gente. Então eu joguei Pokémon Diamond, Mario Hoops 3-on-3, é até difícil pronunciar esse jogo, Mario Party DS, Mario Kart Wii, Zelda, Skyward Sword, Just Dance 2014, Mario e Luigi Partners in Time, e a cacetada de jogos de portátil que eu vivia jogando na pré-adolescência. Eu achava que tudo daquele mundo seria pra melhor, e que os videogames iriam progredir em tudo, só que hoje parece que a gente teve um downgrade. O que é o termo woke? De forma simples, pra gente continuar a preservar a nossa saúde mental, woke é um termo em inglês que significa acordado, é um verbo conjugado no passado. Simples assim. Em termos técnicos, é um vocabulário das ciências sociais que diz que uma pessoa é sensível às questões sociais, estudos de gênero, raça, sexo, ou seja, lixo. Esse termo ficou popular principalmente depois do Black Lives Matter e depois de todo esse ativismo em cima das principais companhias do mundo. O objetivo é um só: influenciar toda a nossa cultura a se importar com as questões esquerdopatas dos liberais americanos, da América Latina e da Europa. Justiça social ao máximo, entende? É isso que significa ser woke, bem por cima. Então você já viu o problema desse conceito nos jogos. Esse ativismo tem acabado com histórias boas, tem forçado personagens sem carisma e ainda por cima ditar que o que você acredita é errado, é ruim, não te traz benefício e coisas que você percebe rapidamente que são erradas. Hoje em dia, filmes de Hollywood querem transmitir um ar de diversidade. Essa é a palavra-chave. Diversidade. Todo mundo é diferente, todo mundo também é especial, mas cuidado com gente branca. Eles não são tão especiais assim. E é desse jeitinho que a estratégia tóxica de movimentos woke tem chegado no entretenimento. Você tem que entender que o seu pai, um trabalhador, é alguém ruim. Sua família, amigos, todos precisam ser selecionados por certo tipo de cota. Você precisa ter uma cota para abarcar gente que você desconhece em prol da pluralidade. No fim, esse ponto de vista vai dizer que o certo e o errado vão ter conceitos vagos e que continuamente vão mudar de pessoa para pessoa. Em suma, gente woke é relativista. Gente woke não acredita em certo ou errado, a não ser que seja do lado deles. Será que é tão difícil entender? Porque esse tipo de ativismo é ruim, ninguém mais tem paz nem pra assistir um filme. Aqui eu tenho alguns argumentos do porquê o woke é nocivo pra qualquer mídia.
ela impõe agendas políticas. Esse tipo de cultura força agendas políticas goela abaixo. Ele força conteúdos e problemas que não existem, seja em brinquedos, produtos de mídia e videogames. Eles desviam o foco do entretenimento puro, ou seja, algo que deveria ser apenas para consumo e divertimento e prazer se torna chato, burro e enfadonho. 2. Eles cancelam os outros. A cultura de cancelamento não é isolada, ela anda de mãos dadas com o wokeismo e todo esse lixo. O motivo de cancelarem alguém, ou seja, acabarem com a reputação de uma pessoa, excluí-la de ambientes sociais, crescimento profissional e etc., é justamente porque aquela pessoa não se aliou aos valores do esquerdismo. Basicamente, eles querem te punir, eles acham que podem te punir por você ser livre. 3. A qualidade do conteúdo some. Quando você foca em problemas sociais e questões que não tem nada a ver com a história da mídia que você está consumindo, aquilo se torna um panfleto. Ninguém quer ler panfleto. Se fosse por isso, era melhor ter ido numa gráfica ou colocado a mensagem num outdoor e ia gastar menos dinheiro. O interessante é que essa gente não quer isso. Eles de fato querem gastar o dinheiro dos outros em produções que a maioria não quer ver, ou então gastar mais ainda o dinheiro dos outros mudando todas as características das franquias que a gente já conhece. 4. Woke causa divisão social. A cultura woke pode aumentar alguns tipos de divisões sociais se ela enfatizar questões de identidade e opressão. E duvido que seja só eu, argumento que isso pode levar a uma sociedade mais dividida e até fragmentada. Não só isso, a possibilidade de você excluir um público tradicional também é grande. Imagina alguém levar um filho ao cinema, com pouco tempo que tem, e o filme acabar com a figura paterna, lacrar em cima de você e a sua família, e no final, achar que deu algum valor para a sociedade. Que benefício há nisso? 5. Redução ao valor de entretenimento. Imagine você, trabalhador na escala 5x2, ou pior, 6x1, que chega em casa depois de um dia de bosta cheio de gente que você odeia, ao ligar sua TV ou celular, ter que assistir a uma série ou um filme, ou vídeo ou um curta que fala que você é um homem mau, possível estuprador em potencial, que o mundo não merece te dar coisas boas, e o pior, que você precisa se reparar com um monte de gente pelo passado sofrido delas. Por que você assistiria uma porcaria dessas? É masoquista? É isso que os wokes fazem. Uma mídia, um videogame serve até como forma de escape do mundo real. Ele te ajuda a relaxar e escapar dos problemas, mesmo que de forma momentânea. Então ninguém vai ficar atraído por uma mídia que é inerentemente chata. Ao que parece, esse tipo de ativismo começou em meados de 2010, com conteúdos muito tímidos, mas que à primeira vista não pareciam nada demais. O grosso, a argamassa, o cimento de todo esse movimento woke começou nas redes sociais. Ativistas de esquerda começaram a pressionar empresas tradicionais pela inclusão de todas as coisas que fossem diversas. A diversidade, a tão famigerada diversidade. E então deu no que deu. As empresas começaram a ceder, e esse foi o maldito erro. Vocês podem perceber que jogos como Life is Strange e The Last of Us têm um pouco dessa temática woke, mas elas podem ser ignoradas e até mesmo não mudam em quase nada a progressão dos jogos. Exceto pela parte 2 de The Last of Us, aquilo ali foi horrível. Até estes títulos, as coisas estavam bem, até a gente encontrar o que seria o Gamergate. Eu tive que fazer uma pequena pesquisa para entender o que foi esse caso, porque ele aconteceu no ano de 2014. As informações na internet, inclusive, estavam muito estranhas. Você encontra sites e artigos com opiniões quase mistas e que geralmente pendem pro woke. Em suma, o Gamergate foi o seguinte: um movimento de guerra entre feministas que reclamavam de como mulheres eram representadas em mídias digitais, como havia muito machismo, fascismo, racismo, taxismo, ciclismo, batismo e aí vai. Enquanto que do outro lado, haviam os jogadores, que já estavam percebendo como os jogos estavam ficando contaminados com um tipo de ativismo forçado, mesmo que os jogos fossem a última camada a sofrer com isso. Quem sofria primeiro eram séries e filmes, e muitos já começavam a perceber isso, a Netflix que o diga. Então você tem dois lados que brigavam por posições dentro do mundo dos games. Um era o feminista, que queria mudar a indústria inteira, e o outro eram pessoas normais, que só queriam jogar um jogo. Para vocês terem uma ideia do que foi essa jossa, uma mulher chamada Anita Sarkeesian, uma feminista declarada, liderou um movimento contrário a basicamente a tudo que era homem no mundo dos games. E aí quem fala o que quer, ouve o que não quer. Não só ela, como uma comunidade inteira de jornalistas foi zoada por falar somente de machismo e outros problemas políticos em todas as mídias digitais, e em dizer que os gamers eram o grande problema. Obviamente tinha gente sem noção, claro. Muitos comunicadores foram ameaçados de diversas coisas, incluindo, a morte. Mas eu não duvido muito que ambos os lados se bicavam, de um jeito não muito diplomático, a respeito dos jogos. Como é que começamos a perceber que eles continham elementos woke, mas não eram declaradamente woke? Vamos começar com Gone Home.
Gone Home é um exemplo claro de um jogo que incorpora temas woke, como a exploração de uma identidade sexual de uma garota. No jogo, você tá no papel de Katie, a irmã de uma garota chamada Sam. A Katie chega à casa da família em Portland, Oregon, só para descobrir que a casa está deserta e tem sinais de que algo estranho aconteceu. No decorrer do jogo, você vai descobrindo peças e entendendo o enredo, e até aí tudo bem, nada demais. Não parece que as coisas foram forçadas pro jogador, e é nisso que a gente deve focar ou até mesmo parar. Em resumo, a representação e os desafios emocionais enfrentados pelos personagens são a parte central da experiência desse jogo. Life is Strange. Em Life is Strange, o jogador assume o papel de Maxine, ou então Max, uma estudante de fotografia que descobre ter a habilidade de voltar no tempo. A história começa quando Max, de volta à sua cidade natal para frequentar a Blackwell Academy, testemunha o assassinato de uma garota no banheiro da escola. Ao estender a mão para tentar ajudar, a Max descobre que pode rebobinar o tempo, salvando a garota, que ela reconhece como sua amiga de infância, Chloe Price. A jogabilidade é simples, interessante e relaxante. A gente não faz muita coisa, mas dá para se divertir ao ficar andando pela cidade e andando em pontos estratégicos do mapa. O que chama a atenção é a história mesmo. Life is Strange foi aclamado pela narrativa, personagens bem desenvolvidos e a mecânica inovadora de viagem no tempo. Ele recebeu elogios por abordar temas sociais relevantes e também por uma representação de uma personagem lésbica. Tipo, fazendo o roteiro desse vídeo eu percebi que tudo começa com lésbica. Mas enfim, qual é a relação de Life is Strange com woke? O jogo incorpora temas como a sexualidade e justiça social. Isso é clássico nas séries da Netflix, por exemplo. É só perceber. A representação da Max e da Chloe e a relação entre elas. O jogo também foca em problemas como bullying e desigualdade social, encorajando os jogadores a refletirem sobre esses temas. Mais uma vez, o jogo quer que você pense sobre uma situação em particular. Nesse caso em específico, eu acredito que o jogo foi construído para que você pense que tudo que os roteiristas escreveram como ruim tem que ser ruim, e tudo que for bom para eles, você tem que pensar como bom. Todavia, mesmo mantendo essa veia mais liberal, eu sou livre, eu sou uma garota livre, democratas, etc. Todas essas coisas ainda soam mais natural do que a forçação de barra dos outros jogos, os jogos mais recentes. Quais as diferenças entre um ser humano normal e alguém woke? Vamos pensar que você tem um amigo no ensino médio. Você o conheceu enquanto os dias foram passando, começaram a compartilhar os lanches e intervalos juntos, fizeram trabalhos da escola e se encontraram para sair, para fazer algo legal, etc. Durante esse tempo todo, você nem sequer pensou na cor de pele dele, não se importou se a quantidade de melanina iria refletir alguma coisa na relação entre vocês dois. Se você pensar assim, parabéns, você é alguém normal. Agora vamos pensar no mesmo ambiente. Você conheceu este amigo, só que agora você olhou para ele de forma diferente. Antes mesmo de se conhecerem, você olhou para a cor da pele e baseado nisso você quis se aproximar, ter uma relação de interesse, quem sabe convidá-lo para esses eventos raciais, que você gosta tanto. E no fim, colocá-lo na sua caixinha de amigos escolhidos e não feitos. Temos dois casos aqui, um é de alguém normal, o outro é de alguém woke. Sabe, não é difícil de entender. Dentro da cabeça perturbada de alguém assim, ele vai olhar para suas relações, os seus filmes, os seus objetos, sua casa e qualquer outra coisa como algo que precisa ser desconstruído, melhorado, pipipipopopó. Nenhuma amizade com alguém que pensa que tudo pode ser político vai dar certo. Se você acha que todas as relações se resumem à política, e nesse caso, partidária, a gente tem um problema. Se existe uma forma clara de tentar condensar em poucas palavras como as mentes de duas pessoas são, foi do jeito que eu tentei descrever pra vocês agora há pouco. Agora, vamos dar uma olhada nas maiores controvérsias dos jogos mais recentes. Battlefield 5. Battlefield teve seus altos e baixos, com alguns jogos lendários e uma comunidade forte apoiando a franquia, mas tem um momento que se destaca como um ponto baixo, que foi o lançamento de Battlefield 5. Enquanto alguns dizem que Battlefield 4 ou Battlefield 1 foram os últimos grandes jogos, muitos concordam que apesar de Battlefield 5 ser um bom jogo hoje em dia, ele teve o pior lançamento da série. Os problemas começaram com o trailer de revelação de Battlefield 5, que se tornou o vídeo mais odiado no canal do YouTube, do Battlefield of course, acumulando quase 600 mil dislikes. O que realmente provocou a controvérsia não foi só o trailer, mas um clipe de 9 segundos e a resposta de um diretor de design que inflamou a comunidade. No clipe de 9 segundos, uma soldada é mostrada e o diretor de design mais tarde defendeu a inclusão de soldadas, dizendo que queria criar um jogo com o qual a sua filha pudesse se identificar. Embora as intenções fossem boas, a comunidade se sentiu enganada. Não é como se eles quisessem ser anti-mulheres ou eram contra a presença de mulheres no jogo, mas os jogadores ficaram frustrados porque ele foi comercializado como historicamente preciso, enquanto apresentava um personagem fictício e que de certa forma era exagerado porque não combinava com o cenário da Segunda Guerra
mundial. As coisas pioraram quando a comunidade se sentiu insultada pelas respostas dos próprios desenvolvedores, e isso levou a uma queda significativa nas pré-vendas e nas próprias vendas, resultando numa queda também de mais de 13% nas ações da EA num único dia. O lançamento de Battlefield 5 então se tornou uma lição sobre como não se comunicar com a sua própria base de fãs, especialmente quando você tenta equilibrar a jogabilidade com precisão histórica. No fim das contas, a revelação de Battlefield 5 poderia ter sido muito mais tranquila se o trailer tivesse focado mais em capturar a essência do jogo sem causar controvérsia desnecessária. Apesar desse começo difícil, o jogo melhorou e encontrou seu lugar, mas o lançamento continua sendo um lembrete de como é crucial você aliar a sua mensagem com as expectativas da comunidade. Assassin's Creed Shadows. No dia 15 de maio, a Ubisoft revelou o trailer de anúncio do novo Assassin's Creed, o tão esperado jogo no Japão feudal, e deu no que deu. Agora vamos falar sobre um assunto que tem gerado muita discussão no Japão e ao redor do mundo: Yasuke, o samurai africano, e como a história dele tem sido distorcida e mal interpretada ao longo do tempo. Tudo começou com Thomas Lockley, um autor britânico que escreveu um livro afirmando que Yasuke foi o primeiro samurai africano no Japão. Parece interessante, não acham? Mas o problema é que grande parte do que ele escreveu é altamente especulativo, baseado mais em imaginação do que em fatos históricos. Lockley ainda afirmou que era comum no Japão ter escravos negros para mostrar poder, o que levou algumas pessoas a acreditarem de forma completamente errada que o Japão foi um dos iniciadores da escravidão africana. Interessante. O livro de Lockley acabou ganhando muita atenção e ele foi longe demais, chegando a editar a página de Yasuke na Wikipédia, citando seu próprio livro como fonte para tentar convencer as pessoas de que as suas teorias eram verdadeiras. Até a Enciclopédia Britânica foi afetada com isso, com informações distorcidas sendo publicadas por lá. Não é à toa que muitos japoneses estão indignados com as manipulações da história. A coisa ficou ainda pior quando a emissora nacional do Japão, NHK, lançou um programa educativo chamado Black Samurai, ou ainda Samurai Negro, baseado no livro de Lockley. O próprio autor estava envolvido no show e, claro, ele estava muito feliz com toda essa atenção. Mas, adivinha? O arquivo do programa foi convenientemente deletado do site da NHK, e isso é meio suspeito. Outro ponto importante aqui é a questão de como Yasuke foi retratado. Um grupo associado a uma ONG de refugiados espalhou a ideia de que a pele escura de Yasuke era vista como algo divino, a ponto de acreditarem que ele tinha alguma conexão com Buda. E mais, disseram que as pessoas no Japão queriam tanto ver Yasuke que chegavam a se amontoar, causando até mortes. Tudo isso sem nenhuma base em registros históricos. A indignação dos japoneses aumentou ainda mais quando descobriram que o livro de Lockley estava sendo usado em livros didáticos no Japão, o que pode levar as crianças a acreditarem em uma versão distorcida da história. Ao que se sabe agora, muitos estão pressionando o Ministério da Educação a tomar providências para corrigir essa situação. Um detalhe interessante é que Lockley parece ter conseguido a nacionalidade japonesa, e muitos japoneses estão assinando uma petição para que ele seja demitido da universidade onde trabalha e tenha a sua nacionalidade revogada. Sendo bem sincero, eu acredito que isso daí já é demais. Todavia, eu acredito que o próprio autor deva um pedido de desculpas, porque mais importante do que ter a nacionalidade revogada ou ainda ser demitido do próprio emprego é espalhar informações falsas. Isso é muito esquisito. Agora vamos falar sobre duas figuras chaves que têm apoiado Lockley: Yu Hirayama e Miyoko Oka. Yu Hirayama fez um tweet viral defendendo a ideia de que Yasuke foi um samurai de verdade. O argumento principal contra essa ideia é que Yasuke não tinha um sobrenome, algo essencial para ser considerado samurai naquela época. Os especialistas em história japonesa têm dito que, sem sobrenome, não tem como ser samurai, e até onde se sabe, os antepassados japoneses documentavam tudo. Então, se ele fosse mesmo samurai, isso seria registrado. Hirayama argumenta que havia samurais sem sobrenome, mas isso não significa que Yasuke era um deles. E mais, Hirayama estudou o clã Takeda e não o clã Oda, ao qual Yasuke supostamente pertencia. São famílias completamente diferentes com regras distintas, então Hirayama talvez não seja a melhor pessoa para falar sobre Yasuke. O tweet de Hirayama viralizou, isso é um fato, com muitos ocidentais acusando os japoneses de racismo por não aceitarem Yasuke como samurai. Mas vale a pena lembrar que Hirayama não é especialista, ele não tem doutorado e trabalha numa universidade, e não é nem considerado um especialista em história no Japão. Na verdade, ele é visto mais como uma figura controversa, e ele é considerado isso, pois já admitiu que trabalhou no Partido Comunista Japonês e participou de campanhas para destruir o sistema imperial japonês, um movimento de extrema esquerda. Eu vou deixar esse pensamento com vocês. Agora, vamos falar sobre Miyoko Oka. Ela tem defendido Lockley de forma insistente no antigo Twitter X, e ela é professora associada da Universidade de Tóquio.
a melhor universidade do Japão. Mas por que alguém com tanta educação estaria defendendo essas ideias distorcidas? Acontece que ela também tem uma longa história de conexão com esse autor britânico Lockley. Vocês lembram daquele programa de TV deletado que eu mencionei antes? Ela também estava associada a ele. Curioso, o mais estranho é que, antes, ela criticava o programa pelas suas imprecisões históricas. Só que depois ela apagou esses comentários antes de começar a defender o Thomas Lockley. Além disso, ela coescreveu um livro histórico sobre Yasuke com Lockley, e seu marido português, Lúcio de Souza, elogiou o romance mais recente de Lockley. Então, parece que ela está defendendo ele por interesse próprio. Só que a gente não sabe o quão profunda é essa conexão. A professora Oka também é conhecida por atrair apoio de liberais de esquerda e da comunidade LGTV, o que dá uma ideia de com quem a gente está lidando aqui. Recentemente, a Ubisoft pediu desculpas por Assassin's Creed Shadows e reconheceu o debate sobre Yasuke. Então ela reconheceu que talvez Yasuke possa ser uma figura controversa, ao ponto dele nem ser considerado um samurai. Todavia, para muitos japoneses, a desculpa da Ubisoft não pareceu genuína, especialmente porque a versão em inglês e japonês da declaração tinha diferenças sutis, sugerindo ainda que havia esperança de Yasuke ser um samurai. No final das contas, isso não é mais só sobre um jogo ou um livro, é sobre a tentativa de reescrever a história. Então sim, nós precisamos ficar atentos contra esses falsos historiadores que tentam alterar a história de qualquer país. Em 2022, eu finalizei a escrita da minha monografia para a faculdade, e em 2023 eu tive a oportunidade de publicar um e-book deste mesmo trabalho em algumas plataformas digitais. Dentro do trabalho, eu foquei em fazer uma análise dos simbolismos de uma franquia popular de jogos, o próprio Assassin's Creed. E a análise do título dessa vez foi o Assassin's Creed Odyssey, que se tornou um dos meus jogos favoritos. Então, diante da jogabilidade, da história e de toda a escrita daquele pequeno livro, eu concluí que existe sim um tipo de mudança de paradigma e também de narrativa que a Ubisoft aprendeu para que o universo do jogo existisse, mas que isso não necessariamente seria uma abordagem disruptiva para a enganação do público, diferentemente do novo Shadows. Então, muito embora eu não queira ser fatalista ou moralista, eu preciso dizer o óbvio. Esse novo título quer de alguma forma reescrever um pedaço da história. A gente não sabe por quais motivos e nem por quais circunstâncias, mas dessa vez, pessoal, não tem como negar. Isso não é só ficção. Fica o convite pra vocês. Pra quem quiser saber mais sobre o meu livro, e se você gostar de ler no Kindle ou no celular, é só procurar por Semiótica em Videogames, Mensagens e Valores em Assassin's Creed Odyssey. Podem ir no Google mesmo. Agora, para mostrar que a lacração não aparece só em títulos AAA e jogos famosos, vou mostrar para vocês como os detalhes influenciam a sua jogatina e tudo mais. Vou fazer uma pequena análise dos títulos encontrados na Steam e por um perfil salva-vidas na internet chamado Curator Steam. Saints Row 2023. O jogo está recheado de agendas políticas e a maioria dos discursos é encontrado nos próprios mapas do jogo. Moonstone Island tem pronomes dos personagens em todos os diálogos. Suicide Squad, cheio de agendas feministas e bandeiras políticas. A Warner também removeu análises ruins da internet. Cassette Beasts. Você não pode escolher o seu sexo, só seus pronomes. O jogo também promove anticapitalismo e multiculturalismo. Forza Horizon 5. Você tem que dizer a sua identidade de gênero e pronomes antes de jogar. Battletech. Você não pode criar seu personagem com cabelo loiro. Pra vergonha do Brasil, Punhos de Repúdio. Um jogo de luta em que você tá numa pandemia e bate em cristãos, homens e mulheres brancos e conservadores. Mythwrecked. No jogo, os deuses gregos são africanos e hippies. Little Known Galaxy. O jogo usa o termo tipo de corpo ao invés de sexo, e as mulheres podem ter barba. A Sweet Baby. Crise financeira, interferência dos estúdios, inchaço corporativo, demissões em massa, escrita duvidosa, visuais horrendos, a destruição do legado de personagens e franquias famosas, um foco nem um pouco saudável apenas, a mensagem. Vocês podem achar que eu estou falando dos problemas criados por Hollywood por eles mesmos, mas estão enganados, afinal esse vídeo inteiro foi focado em videogames. Então, imagine que você é um grande desenvolvedor de jogos. Ao longo dos anos, o seu estúdio foi mal administrado, que resultou numa equipe inchada, cheia de indivíduos que talvez atendam aos critérios certos de diversidade e inclusão, mas que carecem de talento e criatividades necessários para produzir jogos de qualidade. Em vez de resolver esses problemas demitindo funcionários ineficazes e contratando pessoas habilidosas, o seu estúdio recorre ao financiamento ESG. O que é isso? É uma sigla em inglês para ambiental, social e governança, muito usada como requisitos para empréstimos em bancos e corretoras para se manter à tona. Esse dinheiro, todavia, só está disponível se o estúdio puder demonstrar que os seus jogos estão alinhados com certas mensagens sociais e políticas.
Eureka! Para garantir a conformidade com essas expectativas, o seu estúdio contrata uma consultoria externa, que nós vamos chamá-la de Melzinho. Então, no papel, essa empresa parece ser um grupo especializado que ajuda os desenvolvedores a criar jogos emocionalmente inclusivos. No entanto, a realidade é que a Melzinho é formada por ativistas políticos com pouca ou nenhuma experiência em desenvolvimento de jogos. O seu objetivo principal é promover sua agenda social e política, em vez de contribuir para o processo criativo ou melhorar a experiência de jogo. À medida que a Melzinho ganha influência dentro do estúdio, eles começam a fazer mudanças radicais nos jogos que estão em desenvolvimento. Personagens clássicos, especialmente heróis homens brancos, que foram populares por anos, são deixados de lado ou ainda substituídos por personagens mais diversos. Essas mudanças não são feitas para melhorar a história, mas para se alinhar às crenças políticas da consultoria. Heróis masculinos são frequentemente retirados da narrativa de maneiras desrespeitosas, enquanto personagens femininas recebem um tratamento mais honroso. Além disso, a sexualidade de personagens estabelecidos é frequentemente alterada, mesmo quando isso não tem impacto na história. A Melzinho também impõe mudanças na aparência das personagens femininas, deixando elas menos atraentes, na tentativa, claro, de combater preconceitos. Isso pode ser frustrante para os desenvolvedores que passaram anos criando seus personagens e suas histórias apenas para vê-los serem reescritos para uma agenda. Apesar dessas mudanças, os desenvolvedores são desencorajados a se opor, porque fazer isso poderia ser visto como uma oposição à mensagem que a consultoria está promovendo. No final, os lançamentos desses jogos são quebrados, desinteressantes e com desempenho ruim. As vendas caem e o que os estúdios fazem? Exatamente, eles dobram a aposta, silenciam os seus consumidores, não oferecem o que eles querem e ainda por cima censuram seus comentários ou opiniões. Parabéns por ficar até aqui. Com isso, você acabou de ouvir um pouco a história da Sweet Baby, uma pseudo-empresa supostamente especializada nesse tipo de conteúdo. Não há nem o que tirar nem pôr. Sweet Baby é exatamente esta descrição. Portanto, sim, podemos culpá-la por lançamentos horrendos dos últimos anos na indústria dos videogames. Sem o dedo dessa empresa, provavelmente os jogos seriam diferentes do resultado final. O que as pessoas falam? Você se incomoda com conteúdo woke em games? Eu jogo mais os históricos. Eu fico pule quando não tem a opção de remover o wokeismo para não acabar com a imersão. Eu sou negro, e detestaria ver um viking negro ou um samurai loiro. Me incomoda mais por conta da vergonha alheia do roteiro mal escrito. Parece que estão forçando a história a se adaptar a uma causa política aleatória. Não necessariamente me incomodo, mas não consumo TBM. O que as pessoas pro woke têm que entender é que a pessoa não gostar disso faz parte do direito dela, assim como qualquer outro tema ou conteúdo. Ninguém, que eu saiba, sai por aí forçando os outros a assistir Pokémon ou Superman, caso contrário xinga-lo de alguma coisa lista. Não deveria ser diferente em outros temas. O game sempre tiveram mulheres fortes. Lara existe desde o PlayStation 1. Samus antes disso, Sonya, Chun-Li, entre outros. São ótimas personagens, sem forçar a barra. O problema dos jogos e filmes modernos é que estão fazendo a coisa forçado. A coisa chama tanto atenção que em vez de criar empatia, gera raiva. O que posso dizer é que essa agenda woke me fez perder o interesse em assistir filmes e séries mais atuais. Fiquei tão distante disso que nem ao menos sinto mais falta. O mesmo vem acontecendo com games. Quando sinto que o jogo explora ou insinua essa temática, por exemplo, The Last of Us, simplesmente não jogo, nem mesmo se sair na PS Plus. Exemplo, BF5. Comprei o BF3, BF4 e BFI, joguei pra Calciudix, porém depois das lacradas do BF5 nunca mais voltei a jogar a franquia. Basicamente, se tem agenda LGTB ou diversidade, simplesmente não assisto ou jogo. O meu tempo e dinheiro esses ativistas não terão. Pessoal, isso não é velhice ou choque de geração, isso é ser sensato. Ninguém liga para o que o personagem tem ou deixa de ter. Nós, como consumidores, queremos jogos bons, com histórias boas e sem agenda política forçada. Se eu tiver que escolher alguns pontos para explicar por que a agenda woke não é boa para nenhuma mídia, seria perda de foco no entretenimento. Você joga ou assiste para se divertir, e não assistir videoaula ou para ser ensinado de uma coisa que não pediu. Imposição de agendas políticas. De novo, você não precisa ser ensinado sobre os problemas do mundo, além de ser exposto a um só tipo de solução, que é o que os woke vendem. E a sensação de artificialidade. Isso causa uma falta de autenticidade. Então é simples. Na real, eu nem sei o que vai ser daqui pra frente, mas o que eu posso dizer é: vocês votem com a carteira. Vote com reviews no seu console. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever. Ajude um amigo. É de graça.